extremo é quando a gente se articula, quando a gente para trocar ideia. E hoje nós estamos aqui fazendo o lançamento de um livro. O livro até então da periferia. Um favelado resolveu escrever, mostrar o que acontece na periferia, mostrar a sua versão do verdadeiro Brasil, aquele Brasil que não está na novela, aquele Brasil que não está na mídia, aquele Brasil que não está no jornal. Então o favelado resolveu escrever e, pelo desespero do sistema, um monte de favelado resolveu ler. Um monte de favelado colou para ouvir um outro falar. Isso é uma revolução muito grande, porque quando a gente fala de revolução, a gente remonta, de repente, a história de Malcolm X, Martin Luther King, Marighella, etc. E parece que o revolucionário é só o mano que segura o microfone, o que segura o megafone ou a metralhadora. E não. A revolução é feita por cada cara comum, por cada pessoa comum da periferia. Só que ela começa a partir do momento que a gente enxerga o inimigo, a partir do momento que a gente tem noção daquilo que acontece na nossa vida. Então, quando eu escrevi o livro, na verdade, eu não queria apenas fazer uma denúncia da guerra que a gente vive. Eu queria fazer com que cada favelado, mano, visse essa guerra e fizesse o comparativo. Porque aquilo que ensinaram pra gente, que é o pacifismo, que é o país tropical, do futebol, o país alegre por natureza, é uma farsa. Quando você faz uma analogia do seu país com os países em guerra, o nosso é muito mais violento. Se você pegar em qualquer site desses bizarros da internet, você vai ver que no nosso país a gente coloca 3, 4 numa mesma gaveta, no rabecão. Isso não acontece na Síria, isso não acontece no Afeganistão, isso não acontece em nenhum país em guerra. É só no país pacífico chamado Brasil, no país carnavalesco. Então a gente está sendo massacrado o tempo todo e a gente não percebe isso, porque eles conseguiram matar na gente o quê? O senso de coletividade, o senso de união. Se morreu um favelado aqui em Porto Alegre, o cara de São Paulo, ele não acha que morreu um do povo dele. Mas se for alguém de poder aquisitivo, o playboy lá em São Paulo vai parar a Paulista. Ele vai fazer passeata, ele vai pressionar os órgãos públicos para mudar a lei, vai querer baixar a maioridade penal, vai querer pena severa, e nós não fazemos a mesma coisa. A gente copia o boy quando ele assiste o Big Brother. A gente copia o boy quando ele pega um dos nossos e prende no poste. A gente grita lixa igual ele faz. A gente mata o nosso próprio povo. A gente atende tudo aquilo que o boy espera da gente. Só que está na hora de acordar. E quando eu falo acordar, é travar a verdadeira guerra. Você está em combate, querendo ou não. Então, para fazer a mudança, é enxergar o inimigo e bater de frente com ele, porque ele te odeia. Não adianta eu vir aqui falar para vocês sobre paz, porque para a gente chegar na paz, primeiro a gente tem que travar uma guerra. Entendeu? E esse inimigo está atuante. E para vencer o inimigo atuante, você tem que lutar com ele. E lutar usando a mesma arma. A arma dele é informação, conhecimento. É por isso que ele emburrece a gente nas escolas. É por isso que o ensino não politiza. É por isso que o ensino não coloca a gente perto dos direitos sociais, civis, dos direitos humanos. É por isso que o ensino é só para alienar, para te transformar em escravo, para te transformar na mão de obra. Então a gente precisa lutar com o inimigo, não é no morro, entendeu? Não é segurando em arma. É buscando a informação, é buscando a politização. Eu sempre falo que o que mudou minha vida não foi o rap. O rap abriu um caminho, abriu uma porta, a porta da informação. Foi lá que eu enxerguei o inimigo, foi lá que eu entendi que não vai ter revolução enquanto a gente não se vê como povo, enquanto a gente não querer mudar. Enquanto a gente não mudar as prioridades da periferia, mano. Hoje, qual que é a nossa prioridade? Ter um celular de 2 contos, tênis de R$1.000, ter um carro. Só que a gente não percebeu que esse mesmo governo que dá esse acesso fictício para esses bens de consumo supérfluo, ele não deixa você progredir intelectualmente, profissionalmente. Ele faz você querer a pena de morte por seu próprio povo. Ele faz você enxergar o seu próprio povo como inimigo por tudo aquilo que acontece. E é mentira. Qualquer moleque da periferia, mesmo armado com uma metralhadora, não faz 1% do que faz um político. O verdadeiro criminoso do Brasil, o verdadeiro terrorista, é o cara que está ali, ó, dominando a política, é o grupo dominante, aquele que domina a economia, aquele que domina a educação, aquele que domina os meios de produção. Esse é o nosso verdadeiro inimigo. E esse inimigo, quando ele chega no morro, quando ele chega na periferia, ele tem um palanque para falar, ele é bem recebido. Se ele quiser tomar uma água na nossa casa, a gente convida. Se ele quiser colar o banner dele na parede, tá lá. Só que nós não podemos andar no bairro dele. Nós só podemos andar no bairro dele para limpar o chão dele. Mano, eu cansei de ver o nosso povo no subemprego, na submoradia, subalimentado, subnutrido. Não é o nosso lugar.
Nós aceitamos porque isso é histórico, é um processo histórico de alienação. Nós acreditamos que realmente não existe outra opção, e existe sim, mano, existe sim. Ninguém aqui tem índole de marginal, nós não temos a genética da criminalidade, quem tem é o opressor, porque a gente delinque por quê? Pela sociedade de consumo que empurra a gente para a criminalidade e pela miséria. Em outras palavras, a gente delinque justamente porque tem o impulso do playboy, tem o empurrão, entendeu? Então a genética do crime é da playboyzada. Só que não vai ter mudança enquanto a gente não resolver olhar o que está acontecendo à nossa volta e querer mudança. Ou entender o que é violência, mano. Violência não é só sangrar, não é tiro que é violento. Morar na favela é violento. Não ter seus direitos respeitados é violento. Ter um código penal que só funciona para favelado é violento. Para nós, o único órgão estatal que funciona é o Poder Judiciário. Entendeu? Ver seu povo sendo massacrado, seu povo numa delegacia, seu povo numa fundação casa, num reformatório, num CDP, numa penitenciária. É violento. Entendeu? Então tá tudo aqui na nossa cara e muitas vezes a gente não percebe. O inimigo não vai declarar uma guerra. Ele não vai falar, eu estou exterminando vocês. Nós que temos que ler nas entrelinhas. E olha que as entrelinhas são bem grandes. Entendeu? Tá explícito na nossa cara. 50 mil mortes é um número absurdo. 55 milhões de pobres, 25 milhões de indigentes. Isso levando em consideração números do governo. Números do governo, então esses números atendem interesse. Imagina o Brasil verdadeiro. Entendeu? E é esse Brasil verdadeiro que nós não estamos enxergando. E o nosso papel não só enxergar esse Brasil verdadeiro, é bater de frente com o sistema, é querer ocupar o nosso lugar. Se nós representamos 90%, não podemos se conformar com a cota de 6%. Não podemos se conformar de não ter participação política, de não ter nenhum tipo de participação social. Pode ver que é bem ao contrário. Quando você pega a população carcerária, 90% é da periferia, ou até mais, 99%. Quando você vai na política, não tem ninguém de nós. Mano, e não adianta você esperar milagre. Nenhum playboy vai te representar. Não existe representação política. Tudo que acontece favorece o inimigo. Quando a gente fala de igualdade social, em resumo você está falando, ó, o cara tem 3, 4, 5 BMW. Igualdade social representa abrir mão disso. Representa abrir mão do jato, representa abrir mão da mansão. Ele não vai fazer isso por nós. Ele não tem por que fazer isso. A engrenagem favorece ele. Esse mundo do latrocínio, da saída de banco, esse mundo que é exposto no telejornal do Datena, do Marcelo Rezende, que eles vivem jogando a culpa em nós, esse mundo favorece o inimigo. É o mundo deles. Nós nunca administramos o Brasil. A favela como um todo nunca teve no poder. Então a culpa do que acontece é dele e favorece ele. E ele é tão mesquinho que mesmo morrendo pessoas do povo dele, ele continua, porque o lucro é muito grande. Ele sabe que quando você está armado, você enriquece a indústria do medo. Como que ele vai vender seguro de vida? Como que ele vai vender guarda patrimonial, empresarial, se você não estiver armado? Como que ele vai fazer promessa política se você não estiver no morro com uma metralhadora? Como que ele vai inaugurar presídio? Como que ele vai entregar lote de viatura, lote de arma? Ele precisa da violência. Sem a violência não tem venda de revista, não tem ibope no telejornal, entendeu? Então é preciso esse Brasil violento, é preciso do Brasil corrupto, porque o Brasil sério, ele vai ter o quê? Ele vai ter batida na favela e vai ter enquadro também no bairro do Bacana. Então o Brasil corrupto só não favorece a gente, só não favorece a gente. Só que se a gente não mudar o foco, não mudar os nossos valores, não entender que o bem valioso é a informação, é estar vivo, é estar com a família, é estar longe de um DP, é estar longe das armas, vai continuar. Não adianta a gente fazer esse tipo de reunião, não adianta escrever livro, não adianta escrever rap, entendeu? E o que eu quero dizer também é que revolução ela tem que ser 24 horas por dia. Não adianta a gente tentar revolução no dia que tem jogo da Copa do Mundo, entendeu? Não adianta ter consciência negra só no dia 20 de novembro. Você tem que querer revolução 24 horas por dia. A guerra acontece todo dia, entendeu? A guerra não tira férias. E a gente acha que não está acontecendo nada. Está acontecendo sim. Está acontecendo sim. A partir do momento que você sequer enxerga a sua escravidão, a engrenagem do inimigo está funcionando. Você tem que ser revoltado, tem que ser inconformado. Muita gente acha que eu sou terrorista, sensacionalista, porque normalmente é assim. Aquele cara que toca no assunto, ele é o penalizado, ele é o taxado como criminoso. E o emburrecimento é tão grande, eu falo de forma generalizada também, me incluo nisso, que quando você toca no assunto,
Aquele cara que está na favela, ele olha para você e fala que é violento. Muitas vezes eu mesmo na periferia, dentro de um barraco, na margem do córrego, eu falei, mano, isso aqui é violento pra caramba, nós temos que mudar. O cara falou, não, mano, seu rap é muito violento, é sensacionalista, entendeu? Porque nós não enxergamos essa verdadeira violência. A violência da exclusão, da marginalização, da privação dos direitos, entendeu? A fome é muito violento. Você tem um país que é a sexta, sétima economia do mundo, que não reverte os impostos pro povo, é violência. Entendeu? Você tem um país onde o Código Penal só serve para nós, é muito violento. Eu queria realmente que a gente saísse pelas ruas, mostrando a verdadeira cara do povo, até porque se a gente não reage, atrai o inimigo. O inimigo não é bobo. Ele sabe que quando foram para as ruas, poucos favelados foram. Eu mesmo caminhei, eu encontrei pouca gente da favela. Eu mesmo convidei uma pá de cara para colar. Eu mesmo falei, irmão, é a nossa hora ali, ó. É hora de se vingar da polícia, que é um grupo de extermínio, do político que financia o Zeque Batista da vida. É hora da gente se vingar, vamos sair pras ruas. E muitos caras olhou pra mim e falou, pô, esse cara é doido, mano. O rap já subiu na cabeça dele, agora ele tá louco. Entendeu? Porque é justamente isso. A mídia vende pra favela que aquele que é o militante, aquele que se revolta, ele é louco, ele é terrorista, ele é inconformado até demais. E não, mano. O correto é ser inconformado. Para a gente fazer uma analogia bem pertinente, é só a gente pegar a nossa situação e colocar com a situação do Vietnã. Imagina os caras curtindo futebol, falando do rolê com os Estados Unidos jogando míssil. É o que está acontecendo agora. Quando eu falo de futebol, de rolê, eu não quero dizer que você não pode ter seu rolê, não pode ter sua diversão, só que nós temos que ter prioridade, mano. Temos que ter prioridade. Não adianta a gente se iludir e falar, porra, mas vai ter uma revolução. Não, Playboy não vai fazer revolução por você. Se você não ler, se você não buscar informação, se você não buscar o conhecimento, ninguém vai trazer pra você. Nada é de graça. Eu, se caminhei no rap, foi porque eu quis, porque eu lutei, porque eu perseverei. Ninguém abre porta pra você, e pra todo mundo é difícil. Porque muita gente acha que o revolucionário trabalhou muito, ele estudou, tudo bem. Só que, mano, todo mundo consegue. Esse negócio de você não pode, não dá, é mentira. Você pode tudo que você quiser, mano. A favela pode tudo. Você é o telespectador, o consumidor, o eleitor. Tudo passa pela tua mão. O Brasil, para girar, precisa da gente. Nós representamos, no mínimo, 160 milhões de pessoas. Nós geramos mais riqueza para o país, muito mais que a playboyzada. Tudo está na nossa mão. Só que a gente não se posiciona. Se posicionar é o quê? Acabar com a mentalidade de escravo. Acabar com a mentalidade de escravo e tratar o político como ele tem que ser tratado. O político tem que ser cobrado igual a gente cobra as pessoas na periferia. Quem dá mancada na periferia, quem não cumpre a palavra na periferia sabe o que acontece. A cobrança é radical, só que o político não. Ele pode vir, empenhar a palavra, não cumprir, enriquecer, e aí a gente vai ter um contato com ele se tiver daqui a 4 anos. Não, mano, você respira política. Quando você está na favela, foi uma consequência política. Você não tem escola, é política. Não tem hospital, é política. Não tem seus direitos sociais, é política. Tudo é política. Respiramos isso 24 horas por dia. Então, se a gente não se engajar politicamente, se a gente não entender que a guerra não é no morro, se a gente não parar de se desunir, parar de se matar, continua como massa de manobra. E eu prefiro realmente, mano, ser escravizado, ser aquele que está sendo atacado, ser massacrado, mas com consciência do que está acontecendo. Entendeu? É um insulto à nossa inteligência, tá dando risada enquanto o inimigo está atirando. É um insulto à nossa inteligência. Entendeu? Ele não é melhor que você, ele apenas progride porque ele tem uma rede de privilégios, uma rede de privilégios histórica. Entendeu? Ele vem da colonização predatória, de uma libertação fictícia. Para nós não teve 13 de maio. Entendeu? Nós somos consequência dessa libertação que nunca houve. Nós somos consequência disso, de uma falta de reparação cultural, uma falta de reparação histórica, uma falta de reparação financeira. Entendeu? Para o seu antepassado não teve gado, não teve pedaço de terra, não teve semente. Isso reflete até hoje. Entendeu? Não tem como cortar o passado. O presente hoje é reflexo do que aconteceu no passado. E não é coincidência. Não é coincidência. É só você olhar para os altos patamares, você vai ver a cor de quem está lá. E quando você olha para a favela, você vai ver também. Então não tem coincidência, não tem tragédia social por acaso. Não é você que não trabalhou bem, não é você que não é correria. Existe uma engrenagem para te manter ali, inofensivo, silenciado no morro. Você tem que passar fome e ficar em silêncio.
Você tem que ser metralhado pela polícia, tá quieto. Agora a gente aprendeu até queimar um ônibus ou outro. Só que a mídia não é boba, ela faz o quê? Ela coloca aquele cara que se manifesta queima um ônibus como vândalo. E aí mete uma matéria muito louca, deturpadora, manipuladora, colocando 94% da população da favela se achando classe média baixa. Não tem como ser classe média morando na favela. É impossível, porque a favela é a representação, a materialização do massacre do governo, do massacre estatal. Você está numa favela justamente porque o escravizador de hoje não quer mais a senzala do lado da Casa Grande. Você está numa favela porque numa segregação social e racial foi o único ponto que sobrou para nós, porque nós invadimos. Você não está numa favela por livre e espontânea vontade, então não tem como ser feliz. Quando você sorri e acha que é bom estar na favela, você está alienado. Você está servindo o propósito do inimigo. Entendeu? Só que nós temos que acordar para esse tipo de matéria, porque a televisão, a mídia, ela trabalha para atender os interesses daqueles que financiam elas. Entendeu? Então tá na hora, mano, da gente realmente estar inconformado. Eu sempre bato nessa tecla da revolta, porque se isso não tiver despertado no coração de vocês, não adianta, mano. Não adianta escrever rap, falar sobre violência, falar da polícia e tal, se a gente não botar em prática. E quando eu falo botar em prática, não é preciso nem pegar um megafone, não é preciso a gente sair ali na rua, não. É só mudar a sua postura. Entendeu? A revolução começa em cada um. O sistema quer teu mal, não fuma o cigarro dele, mano. Não bebe a bebida dele, não usa a droga dele, não atira com a arma dele. Não tem fábrica de arma na periferia. Entendeu? Não tem plantação de droga na periferia. Então tudo é do playboy. Entendeu? É o mundo violento dele. Então, primeiro, para começar a revolução, ela é começada com autorrespeito. A partir do momento que você se respeita, o inimigo começa a entender que houve uma mudança. E se ele não enxergar isso em você, ele vai continuar mandando a polícia te matar. Ele vai continuar desenvolvendo a política dele, política de cárcere, política de eliminação, política de escravidão. E, mano, quem vive na periferia sabe do que eu tô falando. Toda vez que eu entrei numa Fundação Casa, toda vez que eu entrei num presídio para fazer palestra, eu não encontrei monstro, eu encontrei as pessoas da periferia que foram privadas dos direitos dela, privadas do mínimo para sobrevivência, entendeu? Porque o inimigo, quando ele priva você de uma cesta biológica básica, quando ele te impede de comer, e para muitas pessoas isso parece algo sobrenatural, não acontece sim, entendeu? Acontece porque o Brasil tem vários Brasis. Por exemplo, em São Paulo mesmo, você vai da Europa para a África num minuto. Entendeu? Em São Paulo mesmo, você tem o Morumbi e o Capão Redondo. Um é 1 minuto do outro. Você tem o Morumbi perto do estádio, você tem a favela do Paraisópolis. Entendeu? Então a desigualdade social é muito grande. Então eles empurram a nossa gente para o crime. Eu vejo isso acontecendo o tempo todo. E a gente, quando vai no presídio, quando visita essas pessoas, vê que é o quê? Um monte de pessoa que não teve chance. A maioria que chega pra mim pra trocar uma ideia fala, pô, mano, eu queria mudar de vida. Outro dia chegou um mano em mim e falou, pô, Eduardo, e aí? Eu tenho 35 anos, minha vida inteira foi no crime, o que eu faço agora? Eu falei, porra, mano, vou pensar aí com você, porque eu posso falar pra ele, não, você tem que se informar. Mas não é bem assim, entendeu? O sistema, quando você tá preso, quando você sai, você é o ex-presidiário. Dependendo da sua cor, então, nunca vão olhar para você com respeito, nunca vão te dar um emprego hoje. Se você não tiver uma passagem dependendo da sua cor, eles não vão te dar um emprego dependendo do bairro, imagina um ex-presidiário. Então realmente me faltou palavras na hora. Falei, mano, não posso te iludir. Não vou chegar para você e falar, ó, você vai sair daqui, se informar e vai conseguir mudar de vida, eu estaria mentindo. Entendeu? E isso me dói pra caramba. Me dói pra caramba porque, mano, eu sou um da favela e sou um cara que não tô hoje preso porque o rap me salvou e me deu uma oportunidade. Entendeu? E é verdadeiro realmente. E é louco que veio até através do crime. Veio num gravador que tinha uma fita do Taíde. Meu cunhado roubou o gravador, quando apertou, tocou o corpo fechado. E a partir dali nasceu o novo Eduardo. Entendeu? Então é tudo uma questão de oportunidade. Então eu me comparo com as pessoas da periferia, mano. Vejo todos iguais a mim. Então eu sou um cara da periferia que não tinha nem o que comer, que pedia esmola com a mãe. Entendeu? Conseguiu progredir, conseguiu se informar, todo mundo consegue, mano. Todo mundo consegue, mas basta querer. Basta enxergar o inimigo e olhar e falar, mano, esse não é meu lugar. Eu não quero estar no subemprego, eu não quero estar num presídio, eu não quero estar pedindo esmola. Entendeu? Isso não é correto, pelo que você paga de imposto, pelo que você gera de riqueza, pelo que você dá de ibope, pelo que você dá de voto. Entendeu? Tá na hora de, mano, não só participação política, mas cobrar realmente político. Não é a cada 4 anos não, mano.
Nós temos que ter uma fiscalização diária. Ele está lá trabalhando com as nossas vidas o tempo todo. Se você não tiver essa fiscalização diária, essa cobrança diária e demitir também se for o caso, caçar mandato, se a gente não tiver esse pensamento, vai continuar do jeito que está, mano. E do jeito que está significa o quê? Seu povo sendo massacrado, seu povo sendo escravizado, seu povo sendo eliminado, encarcerado, seu povo passando fome. Entendeu? A periferia é um fenômeno que é reflexo das políticas públicas, daquele que nunca se importou por você e nunca vai se importar. Só vai haver mudança política quando a gente estiver dominando. Se a gente não pensar nisso todo dia, toda hora, não vai mudar nunca. Não vai mudar nunca. E eu acredito muito na periferia. Tá aqui hoje é um reflexo disso. Entendeu? Você só tá aqui porque acredita em cada um de vocês mesmo. Eu acredito que daqui vai ser um presidente da República, daqui vai ser aquele cara que vai fazer mudança, entendeu? Isso aqui é um trabalho de base, mano, para que a gente como um todo queira invadir, queira fazer mudança realmente, para que quando veja o outro mano protestando, não olhe para ele com o olho da crítica, mas com o olho do apoio, e fale, não, mano, ele tá fazendo certo, errado tá aquele cara que não tá protestando, aquele que não tá reivindicando. Você tem motivo de sobra para fazer protesto, é só escolher. Educação, fome, miséria, polícia, é só escolher. O que nós não podemos é continuar sendo vítima da guerra não declarada. O que nós não podemos continuar, mano, é aceitar passivamente os desmandos do inimigo. Ele é cruel, ele não vai dar boi pra você nunca. Ele mata criança, ele mata idoso, entendeu? Ele não tem dó de fazer seu filho passar fome, ele não tem dó de fazer você, condenar você a uma favela. Ele não tem dó de ver você, mano, dentro de um presídio sem merecer, porque eu acho que quando você vai pro crime por causa do sistema, você foi empurrado, você não é criminoso, então ele não tem dó da gente. Então nós não temos motivo nenhum, mano, para ter dó do inimigo, entendeu? E temos que odiar o inimigo, só que vingança contra o inimigo é buscar o diploma, é buscar uma formação melhor, é buscar conhecimento. Essa é a maior vingança, porque ele não espera isso da gente. Ele espera o habitual, o trivial, é ver nós com a metralhadora. Só que com a metralhadora não fizemos revolução nenhuma. Ele até dá as cracolândias pra gente, ele forma as cracolândias, porque ele tá ligado que quanto mais você tiver viciado, quanto mais você tiver muito louco, a última coisa que você vai fazer é se importar com política. Ele te dá a metralhadora, ele deixa você dominar o bairro. Pode ver que a gente tem ilusão em cada quebrada que o bairro é nosso, que a gente domina, a gente faz, acontece, na verdade não faz nada. A gente domina o bairro, mas continua passando fome. A gente fala na gíria, tem um armamento, continua lá, sendo massacrado pela polícia. A gente tem a violência a nosso favor e tal, porque a gente pode decidir quem vive e quem morre, só que nós não fazemos mudança nenhuma. Então tem algo errado. E o errado é porque nós não temos o foco correto, que é a política e a informação. Entendeu? Não tem mudança. Você pode ter o bairro, o armamento, você pode achar que está no controle. Se você não dominar a política, se você não sequer não participar, não tem mudança. Mano, temos que sentar na mesa de decisão. Temos que ter poder de voto e veto. É a mesma coisa, se eu estiver lá, eu vou representar que povo da periferia, não é o playboy. E ele pensa da mesma maneira. Ele está lá e vai representar a gente porque se ele olha para vocês e vê a massa de manobra, se ele olha para vocês e não vê nenhum ser humano, o único contato que o playboy tem com o cara da periferia é o contato do empregador e empregado, mano. Ele não sabe nem o sobrenome do empregado dele. Para ele você é um sub-humano, uma sub-raça, um androide, ou uma peça do maquinário lá da engrenagem da linha de produção. Morreu? Troca. Adoeceu? Troca. É dessa maneira. Então, irmão, em resumo é isso. Acordar para a guerra não declarada é respeito próprio. Entendeu? É entender onde tem a mão do inimigo e dizer não. Não para o cigarro dele, não para a droga dele. Se respeitar e respeitar o próximo também. Realmente enxergar o cara da periferia como irmão seu, porque a verdade é essa. Mesmo você não vendo, o playboy age dessa maneira. Quando ele ataca a sua classe. Ele ataca uma classe social. Mano, a guerra não declarada que eu escrevi no livro é essa. É uma guerra que ela é atuante, incessante, ela não tem dó de ninguém. Entendeu? Então, e nós também não precisamos dar dó de ninguém. Nós precisamos acordar, se levantar e ir para a revolução. A gente precisa analisar a história de cada revolucionário, de cada pensador, de cada mano que se levantou contra a opressão e seguir pelo menos o exemplo. Hoje eu estou aqui porque eu vi algumas pessoas comuns subindo num caixote de feira e muitas vezes não tinha nenhum microfone. Mas ele falava para o negro, falava, irmão, o racismo acontece porque você permite. Está na hora da gente se rebelar. Entendeu? E eles conseguiram muitas coisas. Eles conseguiram direitos civis há 50 anos atrás. Nós ainda não conseguimos nenhum tipo de direito.
Para nós não tem democracia, liberdade de expressão, liberdade individual, nem liberdade de pensamento. Então está na hora de pensar de uma forma livre. Muito obrigado.